Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 3 das ações do mês, que neste caso é para o mês de julho. Por isso, sem mais demoras, vou passar já para o gráfico e podemos ver que o top 1 do mês passado, que foi a Adobe, teve uma valorização desde o momento que o vídeo foi lançado de aproximadamente 11,62% até o preço atual, porque se virmos até aos máximos onde chegou, então teve aqui uma valorização de cerca de 20%. Por isso, se vir até onde eu adquiri, em vez de 20%, foi aqui uma valorização até aos máximos de 31%. E estamos a falar numa questão de um mês, por isso 30% numa questão de um mês, até uma muito boa subida, ainda por cima estamos a falar de uma aquisição para longo prazo, por isso ter tido esta valorização no curto prazo é muito bom e é assim que eu tenciono, ou seja, tentar fazer as escolhas mais eficientes tanto para curto, médio e longo prazo. De qualquer modo, este não é o top 1, eu já vou-te apresentar o top 1, mas antes quero agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como em ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€, isto é ótimo porque eles agora têm ações fracionadas e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€. Em transações acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que é sempre importante vermos o pressário independentemente de qual seja a corretora que nós utilizemos. Por exemplo, aqui na XTB eles têm, por exemplo, a taxa de conversão que é de 0,5%, tanto na compra como na venda. Depois também tem uma comissão de levantamento que, se for inferior a 200€, então pagas 20€, porque se for igual ou superior a 200€, então não pagas qualquer comissão. Por isso é importante vermos sempre o pressário para termos noção das taxas associadas. Agora, vamos lá passar ao nosso top 1, e o top 1 é aqui a Nintendo. Por isso, esta ação que acabou de romper o SMMA não é considerada uma ação estável. Tal como podes ver, não é uma ação estável. E normalmente eu evito este tipo de empresas, mas porque é que eu vejo aqui algum potencial? E eu ainda não vou passar à parte da análise técnica, vou sim mostrar-te a parte das notícias mais recentes. Ou seja, eles recentemente, a Nintendo em parceria com a Illumination e a Universal Pictures, lançaram este filme que obteve, deixa-me cá ver, o budget foi de 100 milhões e o box office foi aqui de 1,3 mil milhões, que até ultrapassou o Frozen, o que é impressionante, e toda a gente conhece o jogo do Mario, ou seja, e também é indiscutível que muitas pessoas viram este filme e por isso existe aqui algum hype associado ao jogo que vai ser lançado. Sim, eles vão lançar aqui um jogo que o seu redesign está completamente noutro nível e todo o hype está aqui associado a este jogo. Acredito que pode fazer com que haja muitas vendas, por isso existe a possibilidade que um futuro relato dos ganhos seja muito superior ao esperado, e se isso acontecer, então a ação pode ter aqui uma grande subida. Agora, eu neste top 3 vou fazer o mesmo que fiz com a Adobe, ou seja, se tu ainda não conheces o que está para vir com este jogo, então eu vou agora explicar-te. Então, Super Mario Bros. Wonder foi anunciado recentemente e pelos vistos vai voltar à ação, mas desta vez com um novo design bastante apelativo. O jogo pode ser jogado com 4 pessoas e permite jogar com vários personagens que vimos no filme, incluindo o Toad, para além que tem novas transformações e muitas outras coisas que tornam o jogo tão apelativo. Como existem muitos fãs do jogo original e agora provavelmente muitos mais fãs, principalmente crianças por causa do filme, acredito que vai haver muitos pais a oferecer o jogo pelo Natal, porque o lançamento foi anunciado para dia 20 de outubro, ou seja, o timing não podia ser melhor para exponencializar as vendas, porque depois apanhar aqui o Natal e consequentemente aumentar os resultados da empresa. Acredito que o preço da ação irá anteceder este evento e começar a subir brevemente. No entanto, só no relato dos ganhos do quarto trimestre deste ano e no primeiro trimestre de 2024 é que se saberá ao certo. Por isso, se adquirisse esta ação, iria manter no mínimo durante 6 a 9 meses, mas normal seria manter para longo prazo. Atenção que isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, estou apenas a partilhar o meu estudo para o vosso benefício. Por isso, eu acho que agora já estás a entender um bocadinho do potencial, apesar de não ser isto que justifique que tenha uma grande subida, ok? Isto aqui é só uma possibilidade, no entanto, eu também vou aqui abordar a nível de análise técnica. Ou seja, a nível de análise técnica, recentemente cruzou a nível de Exponential Moving Average, ou seja, para médio prazo, e depois também para curto prazo aqui no Simple Moving Average, ou seja, deixa-me cá ver, o ideal teria sido aqui nos 10,65, sendo que agora está nos 11,05. Tal como eu mencionei ao início, esta ação não é estável, por isso é claro que rompeu aqui o SMMA, mas não faz grande diferença devido a esta instabilidade que esta ação mostra. Depois também podemos ver que no FTM Systems, maioritariamente está-nos a indicar que agora é uma boa altura para comprar. Pronto, e o que é que nos diz a nível de análise fundamental? Mostra-nos que, segundo o
Discounted Cash Flow 10-Year Gordon Growth Exit, um possível upside de 31,70%, sendo que o discount rate é de 9,50%, e um Unlevered Free Cash Flow 10-Year Compound Annual Growth Rate de 5,50%. Agora, se formos olhar para os múltiplos, nomeadamente no Price to Earnings Ratio, conseguimos ver que existe uma possível valorização de 18,20%, mas se utilizarmos como base o Price to Book Ratio, então a valorização é de apenas 7,40%. Agora, relativamente ao P Ratio, eu acredito que até esteja apelativo de 15,77%, mas uma coisa que tu deves fazer é sempre verificar as informações, porque aqui dizem que o Dividend Yield é de 1,06% e acontece que se clicares aqui, vês que eles não pagam dividendos. Por isso, uma coisa que é muito importante é verificar sempre as informações e utilizar várias fontes. Pronto, depois no Simple Wall Street dizem que não existe grande expectativa de crescimento da empresa, sendo que com esta notícia e com aquilo que eu partilhei, acredito que isto poderá mudar. No entanto, é claro que vai depender muito daquilo que serão os resultados no futuro. Em termos de Return on Equity, tem apenas de 19,10%, que é considerado baixo, e aqui diz-nos que está muito sobrevalorizado. Agora, eu acredito que neste site esteja enviesado, e aqui podes ver que está na moeda do Japão. Isto acontece porque é uma empresa japonesa, mas em termos de cotação, ou seja, está cotada em OTC. Ou seja, o que é que, vou-te agora dar a pior notícia deste top 3, nós não conseguimos adquirir aqui na XTB. O relato dos ganhos é dia 8 de agosto, ainda não está confirmado, mas se eu procurar aqui por Nintendo, não é? Que na verdade o seu ticker é NTDOY, ou seja, NTDOY, nós não encontramos aqui nenhuma ação. Isto porque a XTB não tem esta ação, está cotada em OTC e eu percebo o facto de não terem. Neste momento não tem, mas podem ter no futuro. Por isso esta é a parte mais chata, ou seja, este top 1 não vai ser a minha aquisição porque a XTB não tem. Mas pronto, existem outras corretoras que podem ter. Por exemplo, a corretora que eu utilizo para a série dos dividendos do mês, essa por acaso tem em OTC, como é óbvio. No entanto, para mim penso que seja totalmente ok porque o top 2 também é interessante. Agora, o top 2 agora poderá não ser a melhor altura para adquirir. No entanto, eu quero partilhar o meu estudo e também explicar porque é que eu estou a adquirir neste momento. Agora, o top 2, e atenção que não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, é aqui a Disney, que neste momento está em declínio, tanto a nível de análise técnica, como também subscrições na Disney Plus. Por isso tens que ter isto tudo em conta, para além do último relato dos ganhos ter sido negativo, mas o que me preocupa mais é mesmo a nível da análise técnica. Tu podes ver que o Simple Moving Average cruzou recentemente para queda, ou seja, é muito provável que poderá continuar a cair até atingir este nível de suporte, mas mesmo em termos de Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, mostra-nos que poderá continuar a cair. Ou seja, se isso eventualmente acontecer e romper este nível de suporte para baixo, não é? Fará com que tenha uma queda muito superior. Por isso, aqui a decisão, na minha opinião, mais sensata era aguardar que atingisse um nível de suporte, que é de volta dos 85, e depois aguardar que inverta e mostre-nos sinais que irá continuar a subir. Por isso, eu acho que essa sim seria a decisão mais sensata. Mas pronto. Como eu vou investir para longo prazo, esta diferença de adquirir agora ou mais tarde não terá um grande impacto para longo prazo, então eu vou adquirir e mostrar neste vídeo. Agora, só quero-te mostrar que aqui no meu portfólio, e atenção que eu vou desviar a minha câmera, tu podes ver que as minhas piores posições, sem contar com a Pork, já tive uma valorização superior a 100%, simplesmente desvalorizou e eu quis manter para ter como recordação, para me lembrar que é sempre importante bloquear os lucros, mas em termos absolutos dá aqui apenas um prejuízo de 45,81€. Estou mais preocupado com a Intel, que mesmo um prejuízo médio de 13,22% dá-me aqui um prejuízo em termos absolutos de 103,12€, mas eu acredito que para longo prazo irá recuperar. Agora, relativamente ao Walt Disney, podemos ver que eu tenho um prejuízo de 25%. Por isso, eu agora ao adquirir a Disney vou diminuir este prejuízo médio, que também é um dos meus principais objetivos. Mas pronto, eu já partilhei num top 3 anterior o meu Excel relativamente à Disney, penso que tenha sido em 2022, mas agora também é importante vermos aqui com base noutras fontes, ou seja, aqui no Thinkbox diz-nos que existe uma possível valorização de 26,50%, isto com base no Discounted Cash Flow Gordon Growth Exit. Depois, utilizando os múltiplos no Price to Earnings Ratio, mostra-nos que existe uma possível valorização de 16,90%. Depois, o Simple Wall Street diz-nos que não existe riscos, mas é claro que não é bem assim, porque em termos de expectativa de crescimento não está assim tão positivo como eu gostaria, mas de qualquer modo temos aqui outros pontos positivos. Em termos de saúde financeira parece-me
totalmente ok. Eles apontam que os ativos de curto prazo são inferiores aos passivos de longo prazo. Isto é totalmente ok. O problema aqui é se os ativos de curto prazo fossem inferiores aos passivos de curto prazo, o que não é. Por isso, neste aspecto parece-me totalmente ok. O Coifin dá-nos um retorno potencial de aproximadamente 34% e no Seeking Alpha dá-nos um P ratio de 22.42. Agora, eu acredito para o estado que a Disney está neste momento que este P ratio ainda seja um bocadinho elevado, por isso a decisão mais sensata, tal como referi anteriormente, seria aguardar até atingir aquele nível de suporte e realmente ver se inverte a partir dali. Depois, o relato dos ganhos seria aqui dia 9 de agosto. De qualquer modo, eu quero partilhar contigo o top 3 para este mês, segundo o meu estudo, e vai ser uma growth stock, que é qual é aqui o Spotify. A empresa tem sede na Suécia, mas está cotada na Bolsa Americana. Ou seja, se tu tencionas adquirir esta ação, apenas podes fazer na Bolsa Americana. Ou seja, vai haver aqui a taxa de conversão ao converter de euro para dólar. Pronto, ela atinge estes mínimos de cerca de 72 e neste momento está nos 157. Ou seja, teria sido muito bom adquirir antes, mas eventualmente já rompeu o SMMA. Apesar de não parecer uma ação muito estável, honestamente. De qualquer forma, aqui não é por value, mas sim growth, ou seja, eu acredito que seja uma growth stock e que nos próximos anos poderá ter aqui um desempenho superior ao esperado, mesmo que esse desempenho não corresponda ao que realmente a empresa vale. Utilizando novamente o modelo de DCF, existe apenas uma possível valorização de 1.80%. Agora, se fosse para uma value, isto era preocupante, mas sendo uma growth stock, não é assim tão preocupante. Pronto, aqui no Simple Wall Street dizem que não existe quaisquer riscos, mas por exemplo, aqui diz que está 15.40% sobrevalorizado, mas a maior preocupação, obviamente, nem sequer é essa. A maior preocupação é o facto de ser uma empresa que não é lucrativa, pelo menos neste momento. Até em 2022 que já tinham conseguido ter aqui algum lucro, ou seja, no revenue está simplesmente a crescer, mas em termos de earnings, em 2022 conseguiram ser positivos, lucrativos, mas depois começaram novamente a estar em declínio. Pronto, não é lucrativa neste momento, mas não quer dizer que não seja no futuro, e é isso que, quando nós temos uma grande expectativa de crescimento da empresa, faz com que tenhamos outra forma de avaliar para este tipo de empresas. Mas pronto, aqui ainda no Seeking Alpha mostrar que não distribui quaisquer dividendos, e o relato dos ganhos ainda não está confirmado, mas será em princípio 25 de julho. Agora, o que é que me resta fazer? Adquirir então o top 2, por isso eu vou ao XTB e vou adquirir a Disney. Por isso neste momento estou com um prejuízo de 25.52% e vamos ver o quanto é que o prejuízo médio diminui. Por isso, procurar aqui por Disney no canto superior esquerdo. Se esta plataforma também fizer sentido para ti, aqui podes adquirir a partir de 10 euros em ações fracionadas. Inclusive eu acho que a Disney podemos também adquirir em ação fracionada, por isso eu até posso verificar isto no instante. Por exemplo, se eu pôr, sim, dá 0.5, dá facilmente. Eu posso até colocar aqui 10 euros e posso adquirir facilmente esta quantidade, o que é mais acessível para pessoas que não têm tantas possibilidades. Mas pronto, neste caso vou adquirir 300 euros, que corresponde a 3.7, mas como eu gosto de ter ações inteiras, porque só a partir das unidades é que são ações reais e que são totalmente nossas, e por isso eu vou pôr aqui de 3.7 para 4. Por isso sobe apenas aqui um bocadinho, de 24 euros, mas para mim é totalmente ok. Por isso vou comprar 4 ações, sendo que antes tinha apenas 2, e vou adquirir. Por isso, STC, atenção que tens que verificar se é STC e não STC CFD, vai e confirmar. Por isso podes ver que o meu prejuízo médio está neste momento apenas de 10.83%, ou seja, baixou de 25% para 10.83%, que é algo que eu queria, porque se realmente ela valorizar a partir daqui ou a partir do nível de suporte que está mais ou menos a chegar, então ainda poderei ter aqui uma boa valorização aos valores atuais. Agora, é claro que eu não espero que estes resultados sejam para curto prazo, porque eventualmente ainda poderá ter aqui uma queda, mas é uma questão de ter paciência e manter-me fiel aos meus estudos. Por isso, se os meus estudos te ajudaram, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. Se ainda não tiveres, então subscreve para mais e até uma próxima.